Você já olhou para o céu noturno e se perguntou se estamos realmente sozinhos no universo? Ao longo da história, inúmeras pessoas de todas as esferas da vida relataram avistamentos estranhos e inexplicáveis nos céus, luzes misteriosas, formas incomuns e objetos se movendo de maneiras e em velocidades que desafiam amplamente as leis gerais da física. E hoje vamos nos aprofundar em alguns dos avistamentos de OVNIs mais desconcertantes já registrados, imagens que levantam mais perguntas do que respostas. Esses avistamentos são prova de visitantes extraterrestres ou há uma explicação mais sobrenatural? OVNIs se multiplicando na Inglaterra. Sendo o local mais famoso dos círculos nas plantações no mundo, não é de se admirar que vários OVNIs sejam vistos por toda a Inglaterra. Este avistamento em particular ocorreu em Warminster, Inglaterra, que fica a cerca de 160 quilômetros de Londres. Um passageiro estava sentado em seu carro estacionado quando de repente percebeu algo anormal voando no céu. A princípio ele pensou que fossem 2 helicópteros monitorando a área, mas logo percebeu que era algo mais. Ao ampliar a imagem, ele ficou chocado ao ver 2 orbes brilhantes se movendo equidistantes um do outro em perfeita sincronia. Os 2 orbes continuaram avançando e foram escondidos pela colina à sua frente. Mas em vez de aparecerem do outro lado da colina, eles não apareceram, mas se tornaram visíveis alguns segundos depois, o que sugere que estavam usando algum tipo de tecnologia de camuflagem para se esconder dos humanos. E o que a testemunha viu em seguida o deixou literalmente sem palavras. Os 2 OVNIs se dividiram em 5 orbes menores, deixando ainda mais perplexos os observadores. E não só isso, eles continuaram voando ao redor da colina realizando manobras coordenadas, como caças em um show aéreo. Como 2 OVNIs podem de repente se dividir em 5? Ou será que os 3 OVNIs restantes estavam fingindo ser invisíveis todo esse tempo? OVNI em alta velocidade visto por um drone. Os OVNIs geralmente são vistos à noite, pois a maioria deles emite luzes brilhantes. Mas algumas pessoas têm a sorte de ver OVNIs mesmo em plena luz do dia. Como este avistamento que ocorreu em Plymouth, Wisconsin, em 2017. Um fotógrafo amador e entusiasta de drones decidiu aproveitar o clima tempestuoso para gravar seu vídeo. Ele queria tirar algumas fotos dos raios bem perto das nuvens de tempestade e decidiu usar um drone. Mas seu drone acabou capturando algo que o deixou totalmente confuso. A princípio, parece uma foto normal de um campo de cultivo, mas, de repente, do nada, uma esfera branca passa na frente da câmera na velocidade da luz. Nenhuma nave feita pelo homem consegue se mover tão rápido e, naquele momento, o drone do fotógrafo era o único voando no céu. O globo branco de movimento rápido se parece muito com o visto em Ibiza, na Espanha, este ano, que também era pequeno, mas se movia a milhares de quilômetros por hora. O fotógrafo capturou o orbe branco novamente, dessa vez com um estranho movimento ondulante, como se estivesse descendo da nuvem. Qual deve ser o propósito desses pequenos orbes em nosso céu? Ou esses pequenos orbes são apenas dispositivos de manipulação do clima? OVNI de charuto visto sobre um incêndio florestal em Los Angeles. Os incêndios florestais são uma das piores calamidades que já atingiram a humanidade. Eles geralmente causam perdas e danos materiais que chegam a milhões de dólares, e nos piores casos, até mesmo ceifam vidas. As pessoas geralmente são evacuadas antes que o fogo as alcance. Mas o terrível incêndio de Volsey em 2018 teria chamado a atenção de seres de outro mundo. Em novembro de 2018, um grande incêndio florestal ocorreu em Volsey, Califórnia. O incêndio queimou 96.949 acres de terra, destruiu 1.643 estruturas, matou 3 pessoas e provocou a evacuação de mais de 295 mil pessoas. Canais de notícias por toda a América relataram o incidente. E o helicóptero de um canal de notícias local tentou chegar o mais perto possível dos incêndios florestais. Mas enquanto o canal de notícias filmava seu helicóptero voando sobre o incêndio, os espectadores notaram algo muito estranho flutuando no céu.
Um OVNI preto muito tênue em forma de charuto foi visto pairando logo acima da enorme nuvem de fumaça. O OVNI se movia muito lentamente, mas era claramente visível devido ao fundo azul claro. Este OVNI se assemelhava muito ao OVNI em forma de disco preto visto na Flórida em 2021. Este OVNI de aparência semelhante permaneceu imóvel durante toda a filmagem. Mas voltando ao OVNI causado pelo incêndio florestal, por que ele estava voando sobre uma área tão devastada? Você estava tentando ajudar pessoas ou animais ainda presos no fogo? OVNI estranho visto perto de um avião sobre o mar Egeu. OVNIs vistos em altitudes extremamente altas por pilotos são uma ocorrência comum. De um OVNI quase colidindo com um avião comercial a um cubo de metal avistado por um piloto de avião na Colômbia, os alienígenas não parecem ser tímidos quando se trata de aparecer na frente de aeronaves feitas pelo homem. E esse padrão continuou em 2018 perto da Grécia. Um passageiro a bordo de um avião sobrevoando o mar Egeu capturou imagens de um objeto estranho voando próximo à aeronave. O objeto realizou diversas manobras que pareciam impossíveis de serem realizadas por qualquer aeronave conhecida. Mais uma vez, a aeronave tinha o formato de um charuto alongado, mas dessa vez ela ficava virando da direita para a esquerda, chegando a ficar perpendicular em um ponto, deixando todos os passageiros daquele voo perplexos. Mais tarde, ele foi embora deixando um rastro de fumaça preta. Seria um OVNI real ou algum tipo de tecnologia militar avançada, considerando que estava deixando rastros pretos? OVNI visto no Texas em 2022. O Texas é um ponto importante para avistamentos de OVNIs, considerando que é o maior estado dos Estados Unidos da América. Em nossos vídeos anteriores, falamos sobre um OVNI visto sobre Houston, Texas, em 2014. Muitos moradores testemunharam uma enorme nave circular, pairando no céu noturno, com um total de 12 luzes brilhantes. Outro OVNI foi visto mais tarde em Tomball, Texas, em 2018, onde 3 luzes brilhantes apareceram e desapareceram de repente, apenas para reaparecer novamente. Então, em abril de 2022, em uma cidade chamada Kylie, um OVNI estranho foi capturado pela câmera emanando um brilho laranja. Mas o OVNI sobre o qual falaremos parecia estar parado e pairando em um ponto. Este OVNI estranho foi avistado por várias testemunhas em todo o Texas. E, ao contrário do OVNI visto sobre Houston em 2014, este OVNI tinha apenas 5 luzes brilhantes. Mas a luz verde que ele emitia lembrava os OVNIs vistos em Teherã, Irã e Chennai, Índia, há apenas alguns meses. Para ser honesto, este OVNI lembrava muito visto em Chennai, pois também mostrava exatamente 5 luzes verdes. Uma das testemunhas oculares até mencionou que o OVNI não estava fazendo nenhum tipo de som enquanto pairava bem sobre ela, o que é impossível, pois qualquer objeto voador deve ter algumas partes móveis, mas este OVNI não parecia ter nenhuma. Quão tecnologicamente avançados são esses seres superiores, que suas naves são capazes de navegar em velocidades tão altas sem fazer nenhum tipo de som? OVNI triangular visto de uma câmera de campainha na Inglaterra. Ultimamente, houve um aumento nos avistamentos de OVNIs formando uma forma triangular e emitindo 3 luzes. Como o OVNI registrado por uma câmera de campainha em Sunrise, Flórida, e o OVNI visto em Tomball, Texas, em 2018. E um OVNI triangular semelhante foi avistado sobre a Inglaterra em 2022. A testemunha ocular e seu amigo estavam em casa, assistindo futebol na TV, quando seu telefone vibrou com um alerta da câmera da campainha, dizendo que alguém estava do lado de fora. Esperando ver um visitante em sua porta, ele verificou a filmagem. Mas em vez de uma pessoa, ele ficou chocado ao descobrir que a câmera havia sido acionada por algo no céu. Lá, movendo-se lentamente acima dos telhados, havia 3 luzes brilhantes formando um triângulo, deslizando da direita para a esquerda na tela. Esta filmagem se assemelha muito ao OVNI também visto por uma câmera de campainha na Flórida. O OVNI da Inglaterra também parece estar se movendo no mesmo ritmo tranquilo que o OVNI da Flórida. Esses eram os mesmos OVNIs mantendo uma vigilância atenta sobre os humanos naquela área?
OVNI em forma de charuto flutuando sobre Montana. Este é um dos avistamentos recentes de OVNIs que ocorreram em junho de 2024 sobre o estado montanhoso de Montana. À distância, este OVNI se assemelha a uma bactéria cilíndrica quando visto no microscópio. Mas ao aumentar o zoom, você pode ver claramente um OVNI em forma de charuto iluminado no alto do céu, planando em um ritmo muito lento. E mesmo que o OVNI estivesse longe, é claramente visível que o OVNI estava emitindo luzes de cores diferentes. Muito parecido com o OVNI visto em Paudaley, Califórnia, em 2024. Outra pessoa de Montana também registrou o mesmo OVNI, mas com uma câmera de visão noturna. Desta vez, o OVNI estava dobrado em um ângulo de 30 graus, fazendo o observador sentir que o OVNI estava descendo lentamente planejando pousar em algum lugar nas montanhas. Um OVNI em forma de charuto idêntico e brilhantemente iluminado também foi avistado no mundialmente famoso ST Ranch, localizado em Trout Lake, Washington. Aqui, a testemunha ocular conseguiu dar um zoom muito maior, mostrando o OVNI emitindo uma luz esverdeada, mas se movendo no mesmo ritmo tranquilo de um balão de ar quente. Neste vídeo também, o OVNI mais tarde se inclinou em um ângulo de 30 graus como se estivesse prestes a descer e pousar. Surpreendentemente, esse avistamento ocorreu em 2021. Por que esses OVNIs alongados em forma de charuto estão se movendo lentamente sobre Montana e Washington? Eles estavam retornando para sua base secreta em algum lugar nas montanhas? OVNI de Chattanooga. Este avistamento ocorreu em Chattanooga, Tennessee em 2023. Este OVNI foi gravado no meio da noite por uma câmera de segurança residencial voltada para o céu. Inicialmente, você pode ver claramente o céu noturno com as estrelas brilhando intensamente ao fundo. Então, de repente, do canto inferior direito, você vê uma das estrelas se movendo lentamente para cima e, de repente, ela para em sua posição, camuflando-se entre um manto de estrelas. Então, do nada, ela se move rapidamente para a esquerda e fazendo uma curva em U completa e se move rapidamente para a direita enquanto sai do campo de visão da câmera de segurança. Deve-se levar em consideração que a distância que o OVNI estava cobrindo em tão pouco tempo era enorme, facilmente tornando uma nave se movendo a milhares de milhas por hora. A velocidade rápida com que ele saiu do quadro lembrava o orbe branco como o OVNI visto em Ibiza, Espanha. O OVNI de Ibiza se moveu mais rapidamente em comparação com este OVNI. Mas se os alienígenas são capazes de viajar em velocidades tão altas, o que mais podemos esperar deles? Luzes estranhas vistas sobre templo na Índia. Nos últimos meses, a Índia teve muitos avistamentos de OVNIs, fazendo os caçadores de OVNIs acreditarem que alienígenas podem estar tendo uma base secreta na Índia. Somente em 2024, OVNIs foram avistados em Nagpur e também em Chennai. E recentemente, um avistamento de OVNI ocorreu sobre um templo onde muitas pessoas estavam reunidas para um festival religioso. De repente, luzes estranhas apareceram no céu, chocando todos os devotos. Essas luzes desapareceram rapidamente e apareceram novamente se movendo de forma errática. Em um ponto, você pode ver 3 luzes brilhando intensamente, sugerindo que no mínimo 3 OVNIs estavam no céu. No passado, vimos OVNIs se teletransportando de um ponto do céu para outro, e aqui também, vemos um movimento semelhante por alguns segundos. Mas então isso é seguido pelos OVNIs se movendo erraticamente no céu. Nem mesmo formando uma forma triangular adequada como visto no passado. OVNI voando sobre uma marina de barcos. A localização e a hora exatas deste avistamento não foram confirmadas, mas é altamente provável que tenha ocorrido em algum lugar na América do Norte. Durante um pôr do sol, um objeto muito estranho voou no céu sobre uma marina de barcos, deixando os espectadores totalmente espantados. Inicialmente, os espectadores pensaram que era apenas um helicóptero, mas a pessoa que estava gravando o vídeo sabia que algo não estava certo.
Então ele continuou filmando o objeto enquanto ele se movia a uma velocidade decente no alto do céu. Eventualmente, ele deu zoom no objeto e o que viu definitivamente daria arrepios. Isso é diferente de qualquer um dos OVNIs que vimos no passado, nenhum deles tendo um formato triangular ou de disco. Até mesmo o tamanho parecia relativamente menor, e mais como uma sonda alienígena que estava realizando uma missão de reconhecimento. O OVNI parecia ter um formato muito distinto e lembrava as sondas futurísticas que vimos em filmes de ficção científica de Hollywood. A filmagem fica muito assustadora, pois pode ser um dos avistamentos de OVNIs mais claros em plena luz do dia, ao contrário da maioria dos avistamentos que ocorrem principalmente durante a noite. O fato de a sonda alienígena não estar se movendo muito rápido, tornando-a facilmente visível para os humanos, mostra que eles não tinham medo de serem rastreados ou mesmo capturados. OVNI em forma de pirâmide sobre Moscou. Não é nenhuma surpresa que a atividade de OVNI seja bastante alta no maior país do mundo, assim como os Estados Unidos. A grande massa de terra coberta pela Rússia, juntamente com muitas áreas isoladas devido às condições de frio extremo, serve como uma área perfeita para OVNIs que desejam manter seu sigilo. Em nossos vídeos anteriores, falamos sobre 2 encontros hostis que a Marinha Russa teve com alienígenas no Lago Baikal, que é notório por sua atividade de OVNIs. E em um desses encontros, a Marinha Russa até ficou cara a cara com alienígenas subaquáticos, mas isso não terminou bem para os mergulhadores. O Lago Baikal e a Rússia em geral estão servindo como uma grande base para alienígenas na Terra? Mas voltando ao OVNI em forma de pirâmide sobre Moscou, ao ver a filmagem, você pode ver claramente um objeto gigante em forma de pirâmide pairando entre as nuvens escuras. O OVNI não é distintamente visível como outros OVNIs que vimos no passado emitindo luzes brilhantes, como o OVNI sobre Teherã ou sobre Paudalhy, Califórnia. Este OVNI parecia ter algum tipo de tecnologia avançada de camuflagem, deixando apenas sua silhueta perceptível ao olho humano. Ele também não se moveu de sua localização durante toda a gravação, mostrando que estava definitivamente fazendo algum tipo de reconhecimento sobre a capital russa. Inicialmente, você pensará que é um OVNI em forma de triângulo, mas mais tarde, a distinta forma piramidal do OVNI se torna assustadoramente visível, dando arrepios aos espectadores. Houve até uma reportagem sobre o suposto objeto pairando sobre a cidade. Sun reported Friday a large, unidentified flying object hovering over Moscow's Kremlin. According to the Sun, witnesses said the pyramid-shaped object could be as big as a mile wide. And while Russian reports have ruled out UFO speculation, the Sun says the police have refused to comment. Chocantemente, alguns anos atrás, um OVNI semelhante em forma de pirâmide foi visto pairando bem sobre o Pentágono nos Estados Unidos. Aqui também, o OVNI estava usando sua avançada tecnologia de camuflagem, tornando-o quase impossível de ver a olho nu. Por que esses OVNIs gigantes em forma de pirâmide são vistos sobre áreas estratégicas de 2 das maiores superpotências do mundo? Eles estão apenas fazendo reconhecimento ou planejando algo sinistro? OVNI triangular avistado bem acima da casa. Um casal estava passando um momento agradável e privado na varanda da frente quando uma nave anormal no céu noturno interrompeu seu encontro romântico. O que eles viram os deixou totalmente estupefatos. Eles viram 3 luzes brancas brilhantes vindas de uma nave com formato triangular e uma luz vermelha menor vindo do centro exato daquela nave incomum. Ao aumentar o zoom, eles puderam ver claramente o formato triangular da nave. Isso era diferente dos outros OVNIs triangulares vistos em Tomball, Texas e em Sunrise, Flórida, onde os 3 OVNIs se moviam independentemente em direções diferentes depois de algum tempo. Isso também se assemelhava muito ao OVNI triangular visto pela câmera de visão noturna do destroyer USS Russell em 2019. O briefing confidencial do governo mencionou claramente que o OVNI triangular definitivamente não era propriedade dos Estados Unidos ou de qualquer outro país ou mesmo de uma empresa privada de voos espaciais. Alguns diriam que esse OVNI era apenas o Northrop B-2 Spirit, também conhecido como Stealth Bomber,
mas esse pesado bombardeiro estratégico da Força Aérea dos Estados Unidos não é conhecido por possuir capacidades de pairar. O tamanho da nave não pode ser medido, mas a proximidade desse OVNI com a casa é o suficiente para causar arrepios na espinha de qualquer ser humano. Vários OVNIs perseguem pescadores. Assim como o céu noturno, nossos oceanos também servem como um ponto de acesso para avistamentos de OVNIs. A Marinha dos Estados Unidos encontrou OVNIs em várias ocasiões no mar, como os OVNIs esféricos vistos na costa de San Diego. Esse confronto hostil ocorreu em julho de 2019. Esses UAPs cercaram vários navios de guerra da Marinha por horas, mostrando assim uma flagrante falta de medo pelo exército dos Estados Unidos. Um desses navios, o USS Omaha, encontrou até 14 OVNIs ao mesmo tempo. Um dos objetos, uma esfera autoiluminada com pelo menos 6 pés de diâmetro, voou ao lado do Omaha por um longo período e foi observado por um sensor térmico. Depois, ele simplesmente desapareceu no oceano. Um tipo semelhante de ameaça foi enfrentado recentemente por pescadores no mar em um local não identificado. Esses pescadores estavam pescando em alto mar em um barco quando notaram essas luzes estranhas brilhando intensamente no horizonte. Você pode ver várias luzes laranja brilhantes flutuando sobre a água, mas se você olhar de perto, verá 4 luzes agrupadas, tornando-as 4 OVNIs separados e equidistantes entre si. Sentindo algum tipo de perigo, os pescadores começaram a se afastar desses OVNIs. Mas ficou ainda mais assustador quando esses OVNIs começaram a persegui-los em grande velocidade. Os pescadores podiam sentir que os OVNIs estavam se aproximando deles muito rapidamente e em um ponto eles até temeram por suas vidas. O que aconteceu com esses pescadores é desconhecido, pois o clipe não vai mais longe. Mas esperamos que eles tenham conseguido escapar desses OVNIs hostis que os perseguiam por Deus sabe o que. OVNI Pato de Borracha. O incidente do Pato de Borracha ocorreu em 23 de novembro de 2019 nas proximidades da base aérea de Nellis, em Nevada. Foi filmado de um avião de reconhecimento com uma câmera infravermelha voltada para a frente. Enquanto eles observavam a paisagem, um objeto apareceu movendo-se rapidamente da direita para a esquerda. O OVNI estava se movendo rapidamente, principalmente contra o vento, com alta velocidade, sem nenhum meio visível de propulsão, provando que não era um balão. O estranho formato de pato de borracha do objeto chamou a atenção de muitos entusiastas de OVNIs, com muitos o chamando de o OVNI Pato de Borracha. Um artigo recente da Coalizão Científica de Estudos de UAP declarou que era um OVNI genuíno. Este avistamento foi muito semelhante ao OVNI pairando sobre o aeroporto de Porto Rico em abril de 2013, que exibiu um padrão de voo semelhante. Helicóptero perseguindo o OVNI em Papua Nova Guiné. Em 2020, um vídeo surgiu de Papua Nova Guiné mostrando que parecia ser um helicóptero perseguindo um OVNI. Gravado por um morador local, a filmagem mostrava um objeto em movimento rápido no céu, que estava sendo perseguido por um helicóptero. O OVNI tinha um formato muito estranho, diferente de qualquer outro que já vimos no passado. Ele mostrava 2 objetos cilíndricos girando em torno dele, mas não conectados a ele de forma visível. A perseguição não durou muito, pois o OVNI se afastou a uma velocidade muito mais rápida antes de escapar com sucesso do helicóptero e desaparecer no céu. Embora não tenha havido nenhuma confirmação ou explicação oficial das autoridades, o vídeo se tornou um ponto de discussão entre os entusiastas de OVNIs em todo o mundo por causa dos objetos giratórios exclusivos ao seu redor. OVNI em forma de disco preto na Flórida. O avistamento de OVNI sobre Júpiter, Flórida, em 21 de março de 2021, envolveu um objeto estranho pairando no céu, que foi visto e capturado por várias testemunhas. O objeto foi descrito como uma grande nave cilíndrica ou em forma de charuto, pairando silenciosamente na mesma posição durante toda a duração da gravação. O avistamento aconteceu durante o dia, sobre a área bem povoada de Júpiter, permitindo uma observação clara. Este avistamento parecia assustadoramente semelhante ao OVNI estacionário visto por soldados ucranianos durante a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ambos os OVNIs continuaram pairando na mesma posição sem medo de serem detectados ou atacados. Os alienígenas estavam tentando fazer algum tipo de contato com a humanidade?
centenas de OVNIs minúsculos vistos no céu. Ver um OVNI no céu é o suficiente para assustar qualquer um, agora imagine o terror de ver centenas de OVNIs brilhantes, todos ao mesmo tempo. Foi exatamente assim que os moradores de algum lugar nos Estados Unidos se sentiram em uma noite assustadora. Centenas dessas luzes podiam ser vistas no alto do céu piscando. Esses objetos pareciam estar apenas flutuando no céu sem nenhum movimento, praticamente como partículas de poeira no ar. Mas o brilho e a visibilidade desses objetos, apesar de estarem no alto do céu, mostram que eram definitivamente naves ou sondas de tamanho substancial. Em outro avistamento, que ocorreu logo acima de alguém em casa, a mãe quase desmaiou ao ver um grande número desses objetos brilhantes. Oh my God, I got goosebumps! Papa, come here, hurry! What is that? What is that? Mas neste avistamento em particular, como todos os pequenos OVNIs continuaram a pairar na mesma posição, um OVNI moveu-se da direita para a esquerda, quebrando assim a constelação. Esses múltiplos pequenos OVNIs também foram avistados em algum lugar sobre a China. Eles se assemelhavam à majestosa dança sincronizada realizada pelos estorninhos chamada murmuração. E desta vez não eram centenas, mas milhares de orbes brilhantes enxameando a Lua em um movimento circular, como se estivessem aproveitando algum tipo de energia do nosso satélite natural. Mas se os alienígenas estão realmente tentando ser discretos, este grande batalhão de OVNIs definitivamente não pareceu servir a esse propósito. OVNI visto sobre a Turquia. Este avistamento em particular ocorreu em 13 de maio de 2009 sobre a capital Istambul. Por volta das 3 da manhã, algo muito estranho parecia estar pairando no céu por quase 30 minutos, sobre o Mar de Mármara, e essa estranha nave foi registrada por um observador. A natureza brilhante da nave chamou sua atenção, mas ao dar zoom foi quando ele realmente levou o choque de sua vida. Como não apenas a nave prateada estava mais claramente visível, mas ele também conseguiu ver dois seres extraterrestres que estavam pilotando a nave espacial. Tal evidência em vídeo de alienígenas sentados dentro de um OVNI nunca foi registrada em câmera e, portanto, esta filmagem ganhou fama mundial em 2009. A maioria dos OVNIs que foram registrados em câmera antes parecem estar cobertos de todos os lados, escondendo assim os alienígenas dentro. Mas esta pode ser a primeira vez que a cabine de um OVNI foi claramente capturada pela câmera. O governo turco até se apresentou para esclarecer que esta nave espacial era bastante autêntica e não era um de seus programas militares secretos. OVNIs vistos sobre Great Falls, Montana. Em 15 de agosto de 1950, em Great Falls, Montana, o céu acima chamou a atenção de um treinador de beisebol, que estava filmando seu processo de reconhecimento. Dois objetos prateados voadores pareciam voar simultaneamente pelo céu de Montana. Os dois orbes foram capturados movendo-se juntos horizontalmente no céu antes de eventualmente desaparecerem. Este avistamento se assemelhava aos objetos do oeste dos Estados Unidos vistos em 2021 de um campo militar no oeste dos Estados Unidos. Lá, 3 orbes brancos brilhantes foram capturados voando em alta velocidade, equidistantes um do outro, em perfeita sincronização, durante toda a gravação. Este incidente despertou o interesse dos pesquisadores de OVNIs, pois era antes dos satélites começarem a nublar nossos céus. Este avistamento também pode ter sido o primeiro OVNI capturado pela câmera. OVNI metálico tipo peão visto no Brasil e nos Estados Unidos. Este avistamento chocante supostamente ocorreu em algum lugar do Brasil em julho. Um homem gravou um objeto anormalmente brilhante flutuando no céu em plena luz do dia. A princípio, ele pensou que fosse um balão de Mylar por causa do brilho prateado que emitia. Mas então, olhando para seu formato e movimento de propulsão para frente, ele sabia que não era um balão, mas na verdade um OVNI. Este OVNI lembrava muito o peão metálico que o ator Leonardo DiCaprio usou como totem no filme A Origem. Conforme o OVNI continua avançando, você pode ver uma ligeira mudança no formato, onde ele supostamente fica mais curto em altura. Esses OVNIs que mudam de forma já foram vistos por testemunhas oculares antes, mas esta é provavelmente a primeira vez que são capturados por uma câmera.
Um OVNI metálico semelhante em forma de peão também foi visto na Colômbia pelo piloto de um avião comercial. O OVNI chegou tão perto da aeronave que definitivamente haveria uma colisão no ar, mas o piloto afastou seu avião bem a tempo. Surpreendentemente, no mesmo dia em que o OVNI foi visto no Brasil, a mesma nave também foi vista a quase 3.000 milhas de distância em Miami, Flórida. Mas desta vez, o OVNI apenas ficou parado no ar, como se estivesse esperando ordens da nave-mãe. Por que esse OVNI em forma de peão metálico é visto com tanta frequência na América do Sul e do Norte, só o tempo dirá. OVNI deixando um rastro de luzes que desaparecem. No passado, vimos OVNIs com luzes que simplesmente desaparecem e depois reaparecem novamente. Isso acontece principalmente quando eles percebem, por meio de sua tecnologia avançada, que alguém os está observando à distância. Mas o que você verá a seguir é algo totalmente sobrenatural. Esse avistamento supostamente ocorreu nos Estados Unidos e foi capturado por uma câmera de campainha de visão noturna voltada para um celeiro. Podemos ver claramente algo luminoso se movendo da direita para a esquerda, mas como ele se move de um ponto a outro desafia totalmente todas as leis da física que conhecemos. Esta nave parece estar se teletransportando de um ponto a outro em uma fração de segundo. Até o cavalo no celeiro parece visivelmente perturbado, quase como se estivesse com medo de alguma coisa. Esta mesma nave foi capturada mais tarde por um homem de sua sacada, e desta vez o OVNI estava emitindo um brilho alaranjado. Surpreendentemente, a distância que o OVNI estava cobrindo desta vez por teletransporte era muito maior do que antes, mostrando que ele estava com algum tipo de pressa. Que tipo de tecnologia superior esses alienígenas possuem que lhes permite desaparecer e então reaparecer em uma posição totalmente diferente? E você consegue imaginar o quão avançado será o armamento deles em comparação ao nosso, considerando este teletransporte como superioridade tecnológica? OVNIs vistos na Rússia e na China formando o símbolo do infinito. Esta visão alucinante foi registrada por um homem russo enquanto estava sentado em sua sacada. O que ele viu o deixou totalmente perplexo. A princípio, parece apenas vários orbes formando uma forma circular enquanto se movem em altas velocidades, mas olhando mais de perto, percebemos que é o símbolo do infinito que eles estão tentando formar. Centenas de luzes brilhantes podem ser vistas espiralando em uma estranha forma de 8, bem alto no céu. Orbes semelhantes em movimento rápido também foram vistos em Nagpur, Índia, em junho. Mas desta vez, eles estavam formando um círculo. Esses orbes eram apenas drones tentando se comunicar por meio de símbolos com sua nave-mãe. E esses OVNIs semelhantes a orbes vistos em grandes números parecem ser um fenômeno asiático, pois também foram vistos na China. Desta vez, assemelhando-se à majestosa dança sincronizada realizada pelos estorninhos chamada murmuração. E desta vez não eram centenas, mas milhares de orbes brilhantes enxameando a Lua em um movimento circular, como se estivessem aproveitando algum tipo de energia do nosso satélite natural. Por que tantos orbes são vistos formando símbolos matemáticos estranhos sobre o continente asiático? OVNI colorido como uma cruz visto no alto do céu. Esta é a primeira vez que um OVNI tão estranho foi visto em qualquer lugar do mundo. A localização exata deste avistamento não pode ser confirmada, mas o que você verá certamente deixará seu queixo caído. O incidente ocorreu lugar tarde da noite quando um homem sentado na sacada de seu apartamento alto, notou uma estranha luz iluminando o céu noturno. Ele começou a gravar e ao aumentar o zoom, viu uma figura iluminada em forma de cruz muito assustadora pairando alto no céu. Parecia muito parada, mas também balançando da direita para a esquerda, o que a tornava muito flexível. E não apenas luz branca, este OVNI estava emitindo luzes de cores diferentes, muito parecidas com as luzes de decoração que vemos em uma árvore de Natal. Durante toda a duração da gravação, o OVNI nunca se moveu de sua posição. Geralmente estamos acostumados a ver discos voadores, OVNIs triangulares e até mesmo vários orbes brilhantes, mas um OVNI em forma de cruz emanando luzes coloridas no alto do céu simplesmente não faz sentido. OVNI visto em Chennai, Índia.
Muitos avistamentos de OVNIs ocorreram na Índia este ano. Mas um avistamento de OVNI dessa magnitude e com tanta clareza nunca foi registrado no país. Este avistamento ocorreu em Chennai em 19 de agosto. Um objeto misterioso foi capturado em vídeo pairando sobre a cidade de Chennai. O objeto parecia sólido, começando parado, mas então lentamente começou a se mover de leste para oeste. Várias testemunhas relataram o avistamento, com fotos tiradas de vários ângulos. Este OVNI estava emitindo luz verde brilhante, muito semelhante ao OVNI visto tão claramente em Teherã, Irã, que também estava emitindo luz verde brilhante. Se você comparar as duas filmagens lado a lado, você pensará que estamos falando do mesmo OVNI, mas de ângulos diferentes. O avistamento de Teherã ocorreu no mês de maio, apenas 3 meses antes deste avistamento. Então, este era o mesmo OVNI? Surpreendentemente, há uma usina nuclear situada em Chennai. Além disso, o Irã é notoriamente conhecido por ter um estoque de armas nucleares. Então, este OVNI estava apenas observando nossas capacidades nucleares terrestres. OVNI com luzes desaparecendo visto sobre a Malásia e Filipinas. Este avistamento ocorreu em junho de 2024 no país pitoresco da Malásia. Avistamentos de OVNIs não são tão comuns no sudeste da Ásia, portanto, isso atraiu muita atenção dos entusiastas de OVNIs. Um homem viu algumas luzes estranhas pontilhando o céu noturno à distância. Ele começou a gravar e foi isso que viu. Novamente, assim como os OVNIs vistos em Nagpur, Índia, este OVNI estava escondido atrás de nuvens espessas de chuva. Mas as luzes que ele estava emitindo são tão brilhantes que perfuraram até mesmo as nuvens escuras e eram claramente visíveis do solo. Pode-se ver claramente que as luzes desaparecem e reaparecem na mesma posição em poucos segundos, como em um avião. Também parecia que essas luzes eram parte de um enorme OVNI pairando alto no céu. Este estranho avistamento de OVNI chegou até a mídia local, mas, novamente, eles não tinham ideia do que tinham testemunhado. Outro avistamento semelhante também foi registrado nas Filipinas. Qual era o propósito desta enorme nave-mãe alienígena pairando sobre o sudeste da Ásia continuará sendo um mistério. Uso visto na costa do México. O que estamos prestes a mostrar a você não tem explicação possível. Já falamos sobre objetos submersos não identificados, usos, antes, quando a Marinha Soviética ficou cara a cara com usos subaquáticos hostis. Nesse confronto, antes que as coisas pudessem sair do controle, o submarino emergiu e os usos fugiram do local sem nenhum conflito. Mas voltando ao recente avistamento da USO, isso ocorreu na costa do México em junho deste ano. Alguns pescadores estavam no fundo do mar e de repente notaram uma luz brilhante saindo debaixo do oceano. Inicialmente, parece que a luz está sendo projetada na superfície do oceano do céu acima, mas depois você percebe que está vindo de baixo. Este avistamento também chegou às notícias mexicanas que não tinham ideia. E assim como este avistamento, um casal de pescadores no fundo do mar, na costa de Porto Rico, notou uma luz azul brilhante saindo debaixo do oceano. Em ambos os casos, os pescadores mantiveram uma distância segura, pois não sabiam das intenções da USO. Gostaríamos de informar que em abril de 2013, uma aeronave da Alfândega e Proteção de Fronteiras capturou imagens convincentes de um OVNI sobre o aeroporto Rafael Hernandes. Depois de voar sobre a cidade, o OVNI moveu-se lentamente em direção ao oceano. O OVNI então foi para baixo d'água e desapareceu. Apenas para reaparecer como 2 OVNIs separados e então desapareceu novamente no oceano. Este foi o mesmo uso que foi visto recentemente em Porto Rico emitindo luz azul brilhante? OVNI laranja triangular visto em Nova York.
Esta também não foi a primeira vez que 3 orbes em uma formação triangular foram vistos no céu noturno de Nova York. Em maio de 2021, um homem notou 3 orbes brilhantes ao longo do calçadão do Brooklyn, equidistantes entre si, em uma formação triangular. Eles se assemelhavam aos OVNIs em forma de triângulo vistos pela câmera da campainha no nascer do sol na Flórida em 2023. Avançando para julho de 2024, esses mesmos 3 orbes em uma formação triangular foram vistos sobre Nova York. Esses orbes também estavam emitindo um brilho alaranjado como o OVNI teletransportado visto antes. A pessoa que gravou a filmagem ficou tão pasma que começou a perguntar aos transeuntes se eles também podiam ver essa nave não natural no céu noturno. Ao contrário do OVNI triangular visto ao longo do calçadão do Brooklyn que estava parado, este OVNI continuou se movendo na direção para frente a uma velocidade decente. Durante toda a gravação, os 3 orbes permaneceram equidistantes um do outro. Então, era apenas um enorme OVNI triangular com 3 luzes brilhantes ou eram 3 orbes independentes se movendo de forma sincronizada e precisa? Com tantos avistamentos de OVNIs ocorrendo em um período de apenas 8 meses, podemos chegar a apenas uma conclusão: os alienígenas estão muito preparados para fazer o primeiro contato com a humanidade. Mas o que você acha que vai acontecer quando uma espécie altamente avançada ficar cara a cara conosco? Compartilhe suas ideias na seção de comentários abaixo. E não deixe de se inscrever no Mais Que Ciência para as últimas revelações na exploração espacial. Aperte o ícone do sino para se manter atualizado e vamos continuar explorando juntos. OVNI na Espanha desaparece em segundos. Este avistamento em particular recebeu muita atenção nas redes sociais, principalmente porque ocorreu perto da capital mundial das festas, Ibiza. Os turistas estavam aproveitando o oceano calmo no topo de um penhasco à noite, na ilha de S. Vedra, perto de Ibiza. Surpreendentemente, uma meia-lua crescente também estava visível durante aquele horário do dia. E uma turista que estava tentando capturar aquela meia-lua crescente, notou algo muito incomum perto dela no céu. Ela notou um orbe branco brilhante, parado perto da lua. Ao avistá-lo, ela imediatamente o apontou para sua amiga e ambas correram para mais perto para ter uma visão melhor do objeto incomum. Mas depois que eles deram zoom no orbe para gravar algumas imagens nítidas, algo muito assustador aconteceu. O orbe surpreendentemente deu zoom para a direita com uma velocidade sem precedentes e nunca mais foi visto. A velocidade com que ele saiu do campo de visão da câmera foi totalmente sobrenatural. Um feito tão impossível não pode ser alcançado por nenhuma nave feita pelo homem que conhecemos. Até mesmo o foguete mais poderoso já construído, o Starship da SpaceX, que tem uma velocidade máxima de 16.000 milhas por hora, acharia extremamente difícil atingir um momento tão rápido em apenas uma fração de segundo. Além disso, o fato de que o orbe brilhante estava parado o tempo todo, mas se afastou no momento em que o turista tentou capturá-lo na câmera mostra que os alienígenas sabiam que estavam sendo monitorados. Mas quão avançada é a tecnologia deles para que eles possam sentir alguém tentando gravá-los de tão longe? OVNI visto em Lancaster e Paudaley, Califórnia. Este avistamento é o mais recente e ocorreu no dia 16 de agosto. Também recebeu muita atenção da mídia social, pois ocorreu na Califórnia. Esses avistamentos assustadores ocorreram entre as cidades de Paudaley e Lancaster, ao norte de Los Angeles e perto de uma base da Força Aérea dos Estados Unidos. É por isso que muitas pessoas estão apontando que isso pode ser o exército dos Estados Unidos testando suas naves avançadas. Moradores de Lancaster e Paudaley relataram ter visto até 6 OVNIs nos céus na sexta-feira à noite. Alguns até viram os OVNIs parando abruptamente no ar e indo em uma direção diferente. Inicialmente, eles pensaram que eram estrelas cadentes, mas de repente esses OVNIs começaram a se mover em zigue-zague, sugerindo que era uma nave sendo controlada por alguém. A princípio, o OVNI parece estar completamente parado, emanando luzes que lembram muito aquelas que saem do topo de um carro de polícia. Então, surpreendentemente, o OVNI começou a descer, o que assustou a todos.
Houve até relatos de que um desses OVNIs pousou mais longe na Califórnia em uma praia e as autoridades obviamente isolaram a área para uma investigação mais aprofundada. Mas, surpreendentemente, nada foi anunciado nas notícias sobre esses avistamentos de OVNIs. O governo dos Estados Unidos e a polícia estão tentando esconder algo do público em geral? Esses OVNIs desceram por conta própria ou foram abatidos pelos militares dos Estados Unidos? Paudalho também não é estranha à atividade de OVNIs, já que em 2022, os moradores desta cidade vivenciaram algo sobrenatural que os fez temer por suas próprias vidas. As pessoas avistaram mais de 100 supostas luzes no céu noturno, e algumas delas até se moveram, então definitivamente não eram estrelas. Mas o que eram exatamente? Eram OVNIs menores saindo de uma nave-mãe? E por que tantos OVNIs pairavam sobre Paudalho naquela noite? OVNI verde visto em Teherã. Este avistamento ocorreu em algum lugar em maio em Teherã, uma cidade no Irã. E muitos diriam que isso é apenas CGI, mas para ser realmente honesto, este avistamento ainda não foi desmascarado. Este parece ser o avistamento de OVNI mais próximo de todos os tempos, perdendo apenas para a esfera metálica que passou direto por um avião comercial na Colômbia em 2023. O que parece realmente louco é que este OVNI emanando verde brilhante luz, pairou bem sobre a cidade, apenas algumas centenas de metros acima do nível do solo. Uma filmagem tão próxima e clara de um OVNI nunca foi capturada por uma câmera. A proximidade da nave pode ser claramente avaliada pelo tamanho do OVNI visível, que parece tão grande quanto um avião comercial. E esse mesmo OVNI verde foi visto por muitos outros na cidade, mas dessa vez em uma altitude maior, movendo-se com a mesma velocidade descontraída. Por que esse OVNI específico estava pairando tão devagar em comparação com todos os outros OVNIs que simplesmente aceleram quando percebem que foram avistados, como o OVNI visto em Ibiza, Espanha? Ou era uma aeronave militar altamente avançada que as forças armadas iranianas estavam apenas testando? OVNI visto por casal no Canadá. Nas últimas décadas, o Canadá também se tornou um ponto importante para avistamentos de OVNIs. O mais recente ocorreu em 14 de maio na área de Fort Alexander. Um casal canadense se deparou com uma visão extraordinária quando notou 4 OVNIs brilhando tão intensamente quanto o sol sobre um rio próximo. Justin Stevenson e sua esposa estavam dirigindo por Fort Alexander por volta das 22 horas quando avistaram vários orbes misteriosos emitindo luzes amarelas, pairando sobre o rio Winnipeg. Justin imediatamente começou a registrar esse avistamento desconcertante que deixou ele e sua esposa totalmente estupefatos. Para o olho normal, parece que há 4 sóis no horizonte. Um OVNI emitindo uma luz amarela alaranjada também foi visto uma vez no Texas. Esses OVNIs laranja são todos parte do mesmo batalhão que vigia o continente da América do Norte? Além disso, depois que sua esposa postou a filmagem no Facebook, muitos foram rápidos em apontar que poderia ser apenas uma anomalia estranha. Foi apenas um incidente natural bizarro ou vários OVNIs, só saberemos com o tempo. OVNIs vistos em Nagpur, Índia. Este próximo avistamento vem da Índia. Em junho, as pessoas na cidade de Nagpur ficaram chocadas ao ver um fenômeno tão não natural ocorrer no céu noturno. Junho é principalmente a temporada de monções na Índia, então os céus estão fortemente nublados com nuvens espessas de chuva. Mas os OVNIs eram tão brilhantes que suas luzes penetravam nas nuvens escuras, tornando-os claramente visíveis para as pessoas abaixo. Nesta filmagem, podemos ver o que parecem ser vários OVNIs se movendo rapidamente de forma circular. Geralmente, os OVNIs são conhecidos por voarem rapidamente como o OVNI colombiano visto em 2023 ou simplesmente ficarem parados e desaparecerem, como no caso dos avistamentos no Texas e na Área 51. Mas esta pode ser a primeira vez que OVNIs foram vistos girando e girando em velocidades tão altas.
Eles estavam tentando criar uma espécie de redemoinho para abrir algum tipo de portal? Luzes de Fênix de 1997. Este é um dos avistamentos em massa de OVNIs mais comentados da história, que deixou todo mundo boquiaberto por mais de 26 anos. Este incidente levou à criação de vários documentários e até mesmo um filme de terror. In 1997, you took part in one of the largest military cover-ups in United States history. That's correct. As luzes de Fênix, também conhecidas como luzes sobre Fênix, foram uma série de objetos voadores não identificados amplamente observados, avistados nos céus do Arizona e Nevada, no sudoeste dos Estados Unidos, em 13 de março de 1997. Harkins, Theater in Scottsdale hosted a community forum on the Phoenix Lights today. It aired a documentary on this exact sighting. Milhares de testemunhas relataram ter visto uma série de luzes misteriosas formando um padrão distinto em forma de V no céu noturno do Arizona. Algumas testemunhas até viram 5 luzes flutuantes se movendo silenciosamente pelo céu noturno. As luzes foram descritas como brilhantes, estáveis em uma formação em forma de V ou bumerangue. Apesar das tentativas da Força Aérea dos Estados Unidos de atribuir o fenômeno a sinalizadores militares, os céticos continuam a questionar a explicação oficial. Aeronaves triangulares semelhantes foram avistadas em Sunrise, Flórida, e até mesmo sobre Manhattan, Nova York. Então, esses OVNIs menores eram parte da gigantesca nave-mãe vista em 1997? OVNI sobre Jerusalém. Este incidente chocante ocorreu em 2011 na Terra Sagrada de Jerusalém, em Israel. Este avistamento é particularmente distinto devido à maneira como o OVNI eventualmente fugiu para o céu noturno. Esta filmagem foi gravada por um nativo de Jerusalém enquanto ele estava em seu passeio noturno. De repente, ele avistou esta luz extremamente brilhante acima da cidade e começou a gravar o vídeo. Mas o que aconteceu em seguida assustou completamente os espectadores. Depois de algum tempo, o OVNI começou a descer lentamente como se estivesse prestes a pousar na cidade. Os espectadores aterrorizados continuaram a olhar com as mandíbulas abertas, pensando que este seria seu primeiro encontro alienígena. Mas assim que o OVNI estava prestes a pousar, ele pairou por algum tempo e então de repente disparou para o céu em velocidades sem precedentes. Este incidente ocorreu sobre um dos lugares mais sagrados da Terra, o Domo da Rocha, conhecido como o Monte do Templo. Este local tem grande importância no judaísmo, cristianismo e islamismo. Portanto, as pessoas estão especulando que este orbe brilhante ou OVNI não estava lá apenas por acaso, mas com uma agenda planejada. Mas por que este OVNI estava pairando sobre um lugar de significado religioso? Talvez nunca saibamos. Orbes brancos sobre a Área 51. Sendo sinônimo de alienígenas e atividade de OVNIs, não deveria ser uma surpresa que a Área 51 finalmente tenha chegado a esta lista. A data exata deste avistamento não pode ser estabelecida, mas a qualidade desta filmagem sugere que foi tirada em algum lugar nos anos 90. No início, podemos ver claramente 4 orbes brilhantes pairando no céu acima das montanhas. Então, de repente, um dos orbes do lado direito desapareceu, seguido pelo desaparecimento dos 3 orbes restantes. O medo de ver um fenômeno tão antinatural pode ser ouvido claramente na voz dos espectadores. No, it just disappeared. They're disappearing. They heard us up on the mountain. They did. Clipe de vídeo bruto com áudio de origem. Isso foi seguido pelos espectadores movendo suas câmeras sem rumo enquanto tentavam procurar os orbes, mas sem sucesso. Um fenômeno tão assustador de orbes aparecendo no céu e desaparecendo no ar ocorreu mais 2 vezes. Uma vez em setembro de 2018 no Texas, onde 3 orbes brilhantes no céu desapareceram por um breve momento apenas para reaparecer novamente. Da mesma forma,
Em 2021, em Nova York, 3 luzes brilhantes foram avistadas no alto do céu noturno. Mas elas desapareceram lentamente após perceberem um voo comercial chegando, percebendo como uma possível ameaça. Where the lights go? Yo, where they go? Por que esses orbes brilhantes aparecem e então desaparecem de repente é um mistério que está confundindo a maioria dos caçadores de OVNIs. OVNI esférico visto na Colômbia. A Colômbia é famosa por ser um foco de avistamentos de OVNIs. Mais tarde, falaremos sobre mais 2 casos em que esferas metálicas foram vistas flutuando nos céus da Colômbia. Mas esse avistamento em particular ocorreu em 2023. Foi registrado em um voo comercial viajando de Bogotá para Salento. As companhias aéreas comerciais voam a uma altitude de cerca de 40 mil pés e esta esfera metálica foi vista voando em uma direção reta em uma altitude tão alta. Se fosse um balão meteorológico, ele estaria flutuando e não se movendo em uma direção reta. Isso realmente mostra que ele estava sendo impulsionado por uma força forte. Esferas metálicas semelhantes foram vistas nos céus colombianos em 2 outras ocasiões. A primeira ocorreu em 2020 e também foi registrada de um avião comercial por um piloto. E ao ver a filmagem, notaremos que esta esfera é idêntica em aparência e movimento àquela vista em 2023. A segunda vez que uma esfera metálica apareceu foi em maio de 2023 e o piloto que gravou a filmagem quase perdeu uma colisão frontal com um OVNI que se aproximava. Essas esferas metálicas estão vigiando de perto os militares colombianos ou talvez o cartel de drogas. Ou há uma base alienígena secreta na Colômbia que não conhecemos. Objetos do oeste dos Estados Unidos. Este avistamento em particular foi divulgado ao público em 31 de maio de 2023 pelo Dr. Sean Kirkpatrick, então diretor do All Domain Anomaly Resolution Office, também conhecido como ARO. A filmagem foi gravada por uma câmera infravermelha voltada para frente em 2021 de um campo militar no oeste dos Estados Unidos. Neste vídeo, 3 objetos não identificados podem ser vistos voando em altitudes extremamente altas com altas velocidades, equidistantes um do outro, de forma sincronizada e precisa. Esses UAPs foram rastreados por quase 4 minutos, e durante todo esse período, permaneceram equidistantes como se fossem 3 luzes sendo emitidas de uma única nave. Tal feito é impossível de ser alcançado por qualquer aeronave atual feita pelo homem, pois seria difícil permanecer equidistante por tanto tempo. Manobras sincronizadas semelhantes são possíveis com drones modernos, mas esses objetos estavam voando a uma altitude de quase 40 mil pés, o que é impossível para drones de consumo alcançarem. Nem mesmo a ARO conseguiu identificar exatamente o que eram esses OVNIs. Mas quão avançada é essa tecnologia alienígena que os faz se mover como uma unidade única, mesmo com velocidades tão altas e em tais altitudes? UAP de água-viva no Iraque. Esta filmagem foi divulgada pela primeira vez em 10 de janeiro de 2024 pelos jornalistas investigativos Jeremy Corbell e George Knapp. Jeremy Corbell é um cineasta e ufólogo baseado em Los Angeles. Ele obteve esta filmagem de 2018 de uma incursão de UAP filmada militarmente dentro de uma base de operações conjuntas dos Estados Unidos no Iraque. Este UAP foi imediatamente apelidado de OVNI de água-viva por causa de sua aparência de água-viva. O drone militar dos Estados Unidos monitorando este UAP só conseguia vê-lo em visão térmica. O drone que foi designado para rastrear este UAP tem o potencial de travar no pneu de um carro remoto até 27 milhas de distância. Mas este drone militar avançado dos Estados Unidos achou difícil travar neste UAP de água-viva, indicando assim que alguma tecnologia alienígena estava tentando bloquear os sinais do drone para que o UAP não fosse detectado. E o mais estranho é que ele continuou ficando branco e preto, ou seja, quente e frio instantaneamente para não ser detectado pela câmera de visão térmica.
O que mostra que este UAP sabia que estava sendo monitorado pelo calor que estava emitindo e fez modificações imediatas para não ser detectado, o que implica que um ser senciente estava operando aquele UAP. Depois de pairar sobre a base do Exército dos Estados Unidos por algum tempo, o UAP então saiu sobre um corpo de água, mergulhou nele e ficou submerso por quase 17 minutos. E depois de 17 minutos ele saiu da água em um ângulo de 45 graus com tremenda velocidade e desapareceu. O UAP foi submerso para se esconder do drone de vigilância dos Estados Unidos? Ou isso fazia parte de sua missão de inspecionar a área submersa ao redor da base militar para mais armamento? Seja qual for o caso, o exército dos Estados Unidos não tem ideia do que era. E se esse avistamento de UAP foi alucinante, espere até ver os próximos 24. OVNI visto por piloto colombiano. Este avistamento ocorreu em 4 de maio de 2023 sobre Antioquia, na Colômbia. A filmagem foi capturada pelo piloto enquanto voava em seu Cessna T-303 Crusader. Segundo ele, o objeto foi visto flutuando pela primeira vez e parecia estacionário em um ponto específico entre Medellín e Santa Fé. Conforme eles se aproximavam do UAP, ele repentinamente se moveu em direção a eles. Ele então moveu seu avião e começou a filmar. Mas enquanto ele fazia isso, o UAP começou a se mover em direção a eles. Ele conseguiu evitar o UAP enquanto voava a uma velocidade de aproximadamente mais de 300 km por hora. O piloto expressou medo durante o encontro, insistindo que o objeto não era um balão, um drone ou qualquer objeto conhecido por ele. Esferas voadoras semelhantes também foram vistas em outras partes do mundo. Vamos continuar a saber mais. Humanoides de 10 pés em uma montanha brasileira. Então, para as pessoas que continuam dizendo que OVNIs e alienígenas só são vistos nos Estados Unidos, aqui está algo especialmente para vocês. Apenas uma semana após o encontro com o alienígena das sombras de Miami em janeiro de 2024, pessoas no Brasil encontraram 2 estranhas criaturas alienígenas no topo de uma colina em uma ilha a 3 quilômetros da costa do sudeste do Brasil. Os caminhantes locais que gravaram as imagens relataram que 2 criaturas alienígenas foram vistas na montanha e elas supostamente tinham 3 metros de altura, semelhantes ao alienígena das sombras de Miami. A razão pela qual eles dizem que são tão altos é porque os arbustos naquela colina mal chegavam aos seus joelhos, o que cobriria idealmente metade de um humano normal. Os alienígenas foram vistos descendo a colina mais rápido do que humanos normais com passos maiores, obviamente por causa de sua alta estatura. Até o governo provincial do Brasil comentou sobre o vídeo chamando as criaturas de seres estranhos. Esses eram os mesmos alienígenas que foram vistos em Miami no Ano Novo e agora se mudaram para a América do Sul? OVNI visto por um piloto comercial na Colômbia. Esta deve ser de longe uma das evidências mais contundentes de OVNIs já registradas em fita. O vídeo único foi gravado pelo piloto de um avião comercial na Colômbia. Em fevereiro de 2020, um Airbus A320 estava em um voo de rotina sobrevoando Medellín, Colômbia. A cerca de 30 mil pés no ar, o piloto decidiu pegar seu telefone e registrar a visão. Mas, para seu espanto, ele avistou um cubo metálico com bordas pontiagudas movendo-se perfeitamente em linha reta. Agora, se fosse um balão meteorológico, ele balançaria da esquerda para a direita, mas parecia estar se movendo para frente em uma direção, o que implica que estava sendo impulsionado por um motor potente. Um objeto semelhante foi avistado por um piloto de caça dos Estados Unidos em 2018 sobre o Oceano Atlântico a uma altitude de 35 mil pés. Esse OVNI ainda não foi identificado e sua estrutura parece ser muito semelhante à estrutura em forma de cubo que foi vista pelo piloto colombiano em 2020. Sejam naves espaciais tripuladas por alienígenas ou apenas sondas enviadas para monitorar a área, nem os Estados Unidos nem os militares colombianos têm qualquer pista. Mas esses avistamentos de OVNIs não são nada comparados ao que os militares dos Estados Unidos encontraram em outras ocasiões. OVNI relatado sobre o aeroporto LaGuardia de Nova York. Este é o avistamento mais recente da lista. Este avistamento chocante ocorreu recentemente em março de 2024. Michelle Reis estava em um voo comercial sobre o aeroporto LaGuardia de Nova York em 25 de março.
Ela estava casualmente gravando um vídeo do horizonte de Nova York, como a maioria dos viajantes faz enquanto seu avião se prepara para pousar, quando de repente, ela avistou algo muito incomum. Ela viu um objeto misterioso e assustador, parecido com um disco preto, passando zunindo por seu avião da direita para a esquerda. O objeto escuro estava viajando a aproximadamente 2.500 pés acima do nível do solo e estava relativamente perto do avião. O movimento foi muito rápido, mas se pausarmos a filmagem, você pode ver claramente que este UAP não era um drone nem nenhuma aeronave tripulada que conhecemos. Agora vamos ver a filmagem em tempo real. Mesmo se considerarmos o fato de que o avião e o OVNI estão se movendo em direções opostas, ainda parecia que o OVNI estava se movendo em velocidades tremendas, como um jato de caça. Nenhum drone feito pelo homem ainda pode atingir velocidade Mach durante o voo. Depois de gravar a filmagem, Michelle Reis imediatamente enviou um e-mail para a Administração Federal de Aviação para informá-los sobre o que viu. Mas até mesmo a FAA ainda não tem a mínima ideia do que era o misterioso disco preto. E esta também não é a primeira vez que um OVNI foi visto voando perto de um aeroporto. OVNI pairando sobre o aeroporto em Porto Rico. Este incidente ocorreu em Aguadilla, uma cidade em Porto Rico. A filmagem convincente foi capturada em abril de 2013 sobre o aeroporto Rafael Hernandes por uma aeronave da Alfândega e Proteção de Fronteiras. Nesta filmagem, podemos ver claramente que a câmera infravermelha voltada para frente rastreando o movimento deste OVNI estava achando extremamente difícil acompanhá-lo por causa de sua velocidade intensa e movimento ágil. Na filmagem, podemos ver um objeto esférico voando rapidamente primeiro sobre o aeroporto e depois sobre a estrada e edifícios comerciais. Até mesmo o pessoal militar capturando a filmagem disse que o OVNI exibia características que não podem ser explicadas por nenhuma aeronave ou fenômeno natural conhecido. Além disso, eles acrescentaram que este OVNI era definitivamente menor do que uma aeronave, então talvez fosse uma sonda alienígena enviada para inspecionar a área do aeroporto. A aeronave CBP continuou seguindo a esfera por mais de 10 minutos e durante esse tempo ela se moveu lentamente em direção ao oceano. Foi aí que as coisas ficaram mais estranhas, porque a esfera de repente mergulhou dentro da água e quando emergiu da água, ela se dividiu em dois OVNIs enquanto viajava na mesma velocidade. Os OVNIs novamente foram para baixo d'água, mas desta vez, para nunca mais serem vistos. O pessoal militar ficou perplexo e horrorizado com o que tinham acabado de testemunhar. Surpreendentemente, esferas metálicas semelhantes foram avistadas sobre bases militares dos Estados Unidos. Vamos continuar assistindo ao vídeo para descobrir mais. OVNIs avistados na Lua de Moscou. A atividade de OVNIs não é algo que acontece apenas na Terra, mas também em nosso satélite natural. Um fotógrafo de Moscou, Rússia, capturou algo na Lua que o deixou totalmente fascinado. De qualquer forma, existem teorias da conspiração de que a Lua é uma base alienígena, mas esta filmagem apenas solidificou tais crenças. Em 2019, um fotógrafo russo configurou seu equipamento para fotografar uma lua cheia sobre a cidade de Moscou. E enquanto tentava focar, ele viu algo muito incomum. À primeira vista, ele podia ver 3 objetos circulares se movendo perto da superfície da Lua. E então, quando ele tentou refocar para confirmar o que viu, para seu espanto, agora havia vários OVNIs circulares se movendo na mesma velocidade da esquerda para a direita sobre a Lua. Parecia que um batalhão inteiro de OVNIs estava voando para uma missão sobre a Lua. Os analistas ainda não conseguiram determinar o que exatamente eram esses objetos lunares circulares voadores. E parece que uma dessas esferas alienígenas chegou à América do Sul. Nave triangular vista pela Marinha dos Estados Unidos. Esta filmagem foi novamente vazada pelo ufólogo Jeremy Corbell, que havia divulgado anteriormente o vídeo do UAP Jellyfish.
O vídeo foi gravado por pessoal da Marinha dos Estados Unidos e foi capturado com uma câmera de visão noturna do destroyer USS Russell em 2019. Isso foi então vazado por Jeremy Corbell em 2021. O briefing confidencial do governo mencionou claramente que o OVNI triangular definitivamente não era propriedade dos Estados Unidos ou de qualquer outro país ou mesmo de uma empresa privada de voos espaciais. Alguns acham que esta pode ser uma versão avançada do Northrop Grumman B-2 Spirit, também conhecido como Stealth Bomber, que os militares dos Estados Unidos podem ter testado naquela época. O Stealth Bomber também tem um formato triangular e um padrão de voo semelhante. Surpreendentemente, o pessoal militar que gravou este vídeo disse que o OVNI estava se comportando de maneiras inesperadas. Além disso, a Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados criada em 2020 não conseguiu determinar o que era a nave. Mais tarde, veremos outro avistamento massivo de OVNI com o formato de um triângulo que ocorreu na Flórida, Estados Unidos. 3 OVNIs vistos no Texas. Este avistamento ocorreu em uma noite quente de setembro de 2018 em Tomball, ao norte de Houston. Um grupo de amigos saiu para jantar naquela noite e tinha acabado de retornar ao seu complexo de apartamentos, quando de repente notaram algo perturbador no céu noturno. Do nada, 2 luzes brilhantes e estacionárias apareceram no céu. E então, de repente, a terceira se tornou visível, como se estivesse escondendo sua presença de todos. Então as 2 luzes se afastaram da terceira, circulando em formação, mas eventualmente voltando para uma formação triangular. Então, de repente, depois de algum tempo, os OVNIs simplesmente desapareceram e reapareceram novamente. Uma das testemunhas oculares era um ex-militar da Força Aérea dos Estados Unidos e ele estava convencido de que o que viu naquela noite não era deste mundo. Ele deixou bem claro que definitivamente não eram sinalizadores nem nenhuma aeronave que ele conhecesse. Esses UAPs têm uma semelhança impressionante com o OVNI em forma de triângulo registrado por uma câmera de campainha em Sunrise, Flórida, em 2023. E esta também não foi a única vez que um OVNI foi avistado no Texas. Em abril de 2022, em uma cidade chamada Kyle, um OVNI estranho foi capturado pela câmera emanando um brilho laranja, que nunca foi visto em outros avistamentos de OVNIs. E como sempre, as autoridades locais não tinham explicação para o OVNI laranja. Mas por que tantos avistamentos estão acontecendo dentro e ao redor do Texas? Os alienígenas têm uma base secreta no Texas que não conhecemos? Falando em bases militares, alguns OVNIs chegaram surpreendentemente perto de navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos. Vamos continuar assistindo para descobrir mais. OVNI visto no Oriente Médio. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou esta filmagem classificada em abril de 2023. Esta filmagem foi feita em algum lugar no Oriente Médio, a localização exata não foi divulgada. Um drone militar capturou um objeto aparente semelhante a uma esfera prateada que cruzou o campo de visão do sensor. Este vídeo foi gravado em 12 de julho de 2022. O Departamento de Defesa disse que, apesar de várias análises, o objeto ainda permanece não identificado. O objeto voador parece ser uma lança metálica redonda brilhante movendo-se em linha reta. Então, de repente, ele se move para a direita quando o drone militar tenta travar em sua posição. Isso mostra que a tecnologia altamente avançada do UAP foi capaz de detectar o drone militar dos Estados Unidos sem nenhum contato físico. Mesmo até o final do vídeo, o drone militar não foi capaz de focar no UAP, pois ele continuou desviando do sensor. Então, um ano depois, em junho de 2023, a NASA realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre aquele avistamento de OVNI em particular. A NASA também está trabalhando em estreita colaboração com o Pentágono para descobrir o que exatamente eles encontraram no Oriente Médio. Mas esta não foi a primeira vez que uma esfera metálica foi vista por militares. À medida que avançamos, você ficará chocado ao ver o quão perto alguns OVNIs chegaram das Forças Armadas. Bagdá Phantom. Este avistamento foi apelidado de Bagdá Phantom, pois ocorreu em Bagdá, Iraque. Esta era uma zona de conflito ativa no momento da observação. Este avistamento ocorreu em 14 de maio de 2022.
6 imagens classificadas foram tiradas ao norte da cidade de Bagdá pela Força Aérea dos Estados Unidos usando um drone Reaper com uma câmera térmica. Essas imagens foram posteriormente divulgadas pelo cineasta e ufólogo Jeremy Corbell, que também vazou o vídeo do UAP Jellyfish no início de 2024. Only in the thermal spectrum could it be seen. But anything that looks like that appears to have a payload, that's a big deal. It could be dangerous, so these are high priority. Quando essas 6 imagens foram costuradas, você pode ver claramente um objeto semelhante a um disco, ampliando rapidamente da esquerda para a direita. As naves de movimento rápido são movidas por sistemas de propulsão como foguetes ou motores que criam calor, mas a câmera térmica que filmou o objeto mostrou que ele era mais frio do que seus arredores. Isso mostra que definitivamente não era um foguete. Também implica que a nave espacial foi feita usando tecnologia altamente avançada. Por um segundo, você realmente pensa que está assistindo a filmagem do OVNI sobre o aeroporto LaGuardia, mas em infravermelho. Ambos os discos compartilham uma semelhança impressionante e foram vistos com apenas 2 anos de diferença perto de espaços aéreos nacionais e militares. Este era o mesmo OVNI vigiando a atividade militar da América? Os militares dos Estados Unidos designaram o disco como um fenômeno aéreo não identificado ou UAP. Até mesmo a ARO, que é um escritório criado pelo Departamento de Defesa para investigar objetos voadores não identificados, agora está ciente deste caso e está realizando suas investigações. A filmagem do Baghdad Phantom UAP não foi um evento UAP isolado na área durante este período de 24 horas. O APS consistindo de várias formas foram filmados durante esta série de eventos UAP. Mas se afastando de Bagdá, outro avistamento chocante de OVNI ocorreu bem ao lado de um caça militar dos Estados Unidos. OVNIs avistados em Sunrise, Flórida. Esta filmagem foi gravada à noite por uma câmera de campainha em Sunrise, Flórida, em 2023. Neste vídeo, 3 OVNIs podem ser vistos se movendo na formação de um triângulo equilátero. Tal formação seria muito difícil de manter ao se mover em altas velocidades por qualquer uma das aeronaves conhecidas atualmente. Os OVNIs então eventualmente se dispersam em direções diferentes. Uma testemunha ocular gravou outra filmagem do mesmo evento de outra parte da Flórida, adicionando credibilidade ao avistamento. Esta filmagem nos dá uma melhor compreensão de quão distantes os 3 OVNIs realmente estão um do outro. Ao ver a primeira filmagem, inicialmente parece uma nave singular com 3 luzes brilhando em suas 3 bordas. Mas depois você pode ver claramente que os 3 OVNIs começam a agir independentemente e se movem em direções opostas de forma sincronizada e precisa. Esse movimento sincronizado foi visto em shows aéreos de drones. Mas teria que ser um drone muito grande, quase do tamanho de um avião para brilhar tanto no céu noturno de uma altitude tão alta. As pessoas na Flórida ainda não têm ideia do que testemunharam naquela noite fatídica. À medida que avançamos, também veremos o OVNI que quase assustou os militares chilenos. Tic Tac UFO. Este avistamento ocorreu em 2004 e a filmagem foi feita a bordo de um caça da Marinha do porta-aviões nuclear USS Nimitz. A filmagem foi capturada usando um pod infravermelho avançado de mira frontal da Raytheon, que consiste nos sensores e sistema de rastreamento mais avançados do mundo. O avistamento deste objeto oblongo ocorreu a uma altitude de quase 20.000 pés. Além disso, este UAP não estava emitindo nenhuma coluna de fumaça como uma aeronave convencional. O caça estava se movendo a uma velocidade de aproximadamente 250 nós, o que é quase 300 milhas por hora. Então, este OVNI também estava se movendo a uma velocidade relativamente alta, assim como o caça. O piloto do caça tentou constantemente mudar o modo de rastreamento para entender melhor o UAP, mas sem sucesso. E então, depois de quase 1 minuto e meio rastreando o UAP, ele de repente acelerou para a esquerda a uma velocidade sem precedentes, saindo da visão do sensor. O caça não conseguiu rastreá-lo depois disso. Os alienígenas já sabiam que o caça dos Estados Unidos os estava rastreando e estavam apenas brincando? OVNI visto no céu noturno de Oklahoma. Este é outro avistamento que ocorreu recentemente em 2024. No dia 4 de março,
um morador de Oklahoma estava aproveitando uma noite tranquila com seus filhos, bem do lado de fora de sua residência, quando de repente eles avistaram algo anormal acima deles. Eles viram um objeto excepcionalmente brilhante no céu emitindo luz branca luminosa. Inicialmente, ele pensou que fosse uma estrela cadente, mas estava se movendo extremamente devagar para ser uma. Então, de repente, o OVNI lançou uma pluma branca de ar semelhante a uma onda de choque que deixou ainda mais perplexos os espectadores. Alguns realmente acham que isso foi apenas um lançamento de foguete que está ficando fora de proporção. Surpreendentemente, no mesmo dia, a SpaceX fez um lançamento de Cabo Canaveral, Flórida, mas esse lançamento ocorreu em um horário e local totalmente diferentes em comparação com o avistamento do OVNI. Então, isso era apenas alienígenas monitorando todos os lançamentos espaciais que fazemos? Recentemente, Elon Musk até disse: "Não vejo nenhuma evidência de alienígenas. Como os satélites Starlink nunca se esquivaram de OVNIs. Ou talvez esses OVNIs sejam rápidos demais para serem detectados." Veremos mais 2 outros avistamentos de OVNIs que surpreendentemente chegaram muito perto dos militares dos Estados Unidos. OVNI visto no sul da Ásia. Esta filmagem de um UAP foi tirada de uma câmera infravermelha frontal, como a maioria dos militares capturou evidências de UAPs. O momento exato em que a filmagem foi tirada ainda é desconhecido. Este incidente ocorreu em algum lugar no sul da Ásia. Um MQ-9, que é um veículo aéreo não tripulado, estava conduzindo uma operação de vigilância de rotina para a Força Aérea dos Estados Unidos. Quando, de repente, um objeto de aparência muito suspeita passou zunindo por ele. Parecia um disco circular como uma nave se movendo a uma velocidade relativamente alta em linha reta. Esta filmagem foi tirada por outro MQ-9 que estava nas proximidades. Se pausarmos o vídeo, podemos ver claramente que a nave tinha um formato oblongo. Este OVNI tem uma semelhança impressionante com outros 2 OVNIs vistos perto de espaços aéreos privados e militares. Um que foi visto sobre o aeroporto de LaGuardia em Nova York e o Baghdad Phantom que foi avistado ao norte da cidade de Bagdá no Iraque. O All Domain Anomaly Resolution Office ou AARO, que é um escritório criado para investigar objetos voadores não identificados, declarou em seu site oficial que o objeto provavelmente é uma aeronave comercial e que a cavitação de rastro é um artefato sensorial resultante da compressão de vídeo. Mas nenhuma aeronave atualmente conhecida pelo homem se assemelha ao OVNI visto naquele dia no sul da Ásia. Então, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está propositalmente encobrindo um avistamento real de OVNI. Esta também não foi a primeira vez que a Força Aérea dos Estados Unidos ficou cara a cara com um OVNI no céu. OVNIs vistos em uma formação triangular sobre Manhattan. Sendo o mais densamente povoado dos 5 distritos da cidade de Nova York, Manhattan abriga marcos icônicos como a Times Square, o Empire State Building e o Rockefeller Center, para citar alguns, que são atrações turísticas mundialmente famosas. E muitas vezes essas áreas densamente povoadas são onde a atividade de OVNIs acontece no pico. A pessoa sortuda a testemunhar esse espetáculo foi a Mid Vitalis, que estava a caminho do trabalho na noite de 15 de maio de 2021. Enquanto caminhava pelo calçadão do Brooklyn, a formação incomum de luzes no céu chamou sua atenção, e ele imediatamente registrou o evento em seu telefone. Você pode ver claramente 3 luzes brilhantes no alto do céu noturno, equidistantes uma da outra, em uma formação triangular. Isso parece muito semelhante aos OVNIs em forma de triângulo vistos pela câmera da campainha no nascer do sol da Flórida em 2023. Essas luzes ficaram paradas por algum tempo, mas quando um voo comercial de chegada começou a se aproximar desses orbes brilhantes, 2 deles desapareceram de repente e apenas uma luz brilhante continuou visível. E então a terceira luz também diminuiu lentamente. Então, podemos dizer que os alienígenas sentiram alguma ameaça do voo comercial de chegada e se afastaram para sua segurança e anonimato. OVNI visto por piloto de caça dos Estados Unidos na costa leste. O Pentágono revelou aos legisladores que havia catalogado 400 relatos de UAPs. Destes, 11 foram quase acidentes com aeronaves. Militares dos Estados Unidos também se depararam com OVNIs em várias ocasiões e alguns desses encontros foram até capturados pela câmera. Muitas dessas filmagens foram desclassificadas e liberadas para exibição pública.
Uma dessas imagens assustadoras foi capturada em 2021. Um piloto da Marinha estava voando seu caça F-18 na costa leste quando de repente percebeu algo estranho em seu espaço aéreo e relatou ao centro de comando. O piloto então decidiu remover seu celular para gravar o que estava vendo como prova e esta foi a filmagem que ele capturou. O UAP foi tão rápido que tivemos que pausar o vídeo apenas para dar uma olhada nele. Além disso, o OVNI estava se movendo a velocidades Mach sem nenhum meio visível de propulsão. Quando você olha a imagem estática mais de perto, ela claramente se parece com uma esfera metálica que se assemelha muito às outras esferas metálicas que foram vistas no Oriente Médio e na Colômbia. Mesmo durante a audiência do Congresso realizada em maio de 2022, a inteligência naval não conseguiu dar uma resposta concreta sobre o que era esse UAP. Describe what we're looking at. What are we observing? It's reflective in this video, somewhat reflective, and it quickly passes by the cockpit of the aircraft. A grande questão que ainda permanece sem resposta é por que tantos avistamentos de UAP acontecem perto de aeronaves e bases militares? Os alienígenas estão observando de perto nossa tecnologia militar? Ou eles estão se preparando para algo mais sinistro, como uma invasão em grande escala? Esfera metálica vista no US Navy Airsoft. Este avistamento incomum ocorreu em maio de 2024, apenas 2 meses após o incidente do disco preto no aeroporto de LaGuardia. Na manhã brilhante de 28 de maio, um show aéreo da Marinha estava a todo vapor em Long Island com espectadores mais do que ansiosos. Os Blue Angels, que são um esquadrão de demonstração de voo da Marinha dos Estados Unidos, também estavam se apresentando no show aéreo naquele dia. E como sempre, as pessoas estavam filmando as manobras malucas do jato de caça quando um dos espectadores notou algo realmente inexplicável. No vídeo gravado por esta testemunha em particular, podemos ver claramente o jato Super Hornet se movendo da direita para a esquerda, mas se você diminuir a velocidade do vídeo, notará uma esfera metálica brilhante passando rapidamente pelo jato da Marinha dos Estados Unidos. O incidente ocorre tão rapidamente que, se não fosse pelo espectador vigilante, alguém pensaria que é apenas uma mosca passando na frente da câmera. Esferas metálicas desse tipo foram encontradas no passado não apenas por pilotos da Marinha dos Estados Unidos, mas também por pilotos comerciais colombianos e até mesmo por militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, se esse OVNI só era visível ao diminuir a velocidade da filmagem, a que velocidade Mach ele estava viajando sem nenhum meio visível de propulsão conhecido pelo homem? E o que cria ainda mais curiosidade é que essas esferas metálicas são normalmente vistas perto de instalações militares. Então, esses alienígenas estão mantendo um olhar atento sobre nossa tecnologia militar? Eles estão fazendo isso para avaliar se somos uma ameaça para eles antes que façam algum tipo de contato conosco? OVNI visto por soldados ucranianos durante a guerra Rússia-Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin disse recentemente que usaria armas nucleares se a OTAN enviasse suas tropas para o solo para lutar contra a Rússia ao lado da Ucrânia. E foi depois dessa horrenda ameaça nuclear de Putin que um OVNI de aparência misteriosamente assustadora foi visto por soldados ucranianos. Esta é a segunda vez que um OVNI foi avistado em uma zona de guerra. Normalmente, os OVNIs são vistos acima de cidades e também sobre montanhas. Mas raramente os OVNIs foram avistados durante uma guerra ativa por soldados. A filmagem mostra soldados ucranianos do 46º Batalhão totalmente sem palavras e horrorizados após verem o OVNI bem na frente deles. Você não pode culpá-los por tal reação, pois por um minuto eles realmente pensaram que era uma nova aeronave russa que estava pronta para atacá-los com uma arma nuclear. Mas este OVNI tinha formato de disco e estava completamente parado, flutuando no ar durante toda a duração. Isso confundiu completamente os soldados ucranianos, que podem ser ouvidos xingando em russo por medo de não conseguirem compreender o que acabaram de testemunhar. A filmagem assustadora foi capturada por um drone quadricóptero com visão de calor usado pelas Forças Armadas ucranianas. Este misterioso objeto pairando tem uma semelhança impressionante com o Fantasma de Bagdá, um objeto fino e cilíndrico avistado sobre o Iraque em maio de 2022 pela câmera de calor infravermelho de um drone Reaper da Força Aérea dos Estados Unidos. E esta não foi a última vez que militares treinados se depararam com naves alienígenas. OVNI avistado no Chile.
Em 1997, o governo chileno criou oficialmente um comitê para o estudo de fenômenos aéreos anômalos. O comitê foi criado com o único propósito de estudar todos os relatos de atividade de UAPs por pilotos militares e civis comerciais. E um desses incidentes documentados que foi amplamente divulgado ocorreu em 2014. Oficiais navais chilenos se depararam com um UAP enquanto voavam ao longo da costa de Santiago em seu helicóptero. O que eles encontraram os deixou totalmente estupefatos e confusos. Eles estavam a uma altura de cerca de 4.500 pés e por 9 minutos seguidos, eles continuaram gravando esse UAP de aparência estranha. À primeira vista, parece um foguete alongado se movendo horizontalmente. Mas com o passar do tempo, a parte frontal do OVNI se move para frente, deixando para trás uma longa parte horizontal. Mesmo depois de estudar a filmagem por 2 anos, os militares chilenos não conseguiram identificar esse fenômeno aéreo incomum. OVNIs avistados pela Força Aérea Mexicana. Ver um OVNI é o suficiente para causar arrepios na espinha de qualquer testemunha ocular. Agora imagine ver 11 desses OVNIs, todos ao mesmo tempo. Você não morreria congelado só de ver isso? Foi exatamente o que aconteceu com um piloto de caça mexicano em 2004. Em 5 de março de 2004, a Força Aérea Mexicana estava realizando operações de vigilância de rotina para traficantes de drogas no estado de Campeche, que fica no sudeste do México. Foi quando o piloto de caça mexicano ficou cara a cara com não um, mas 11 OVNIs brilhantes. Este incidente ocorreu a uma altitude espantosa de 11.500 pés acima do nível do mar. Esses 11 OVNIs apareceram do nada e cercaram o jato militar, o que obviamente colocou o piloto em um estado extremo de pânico, pois ele pensou que estava sob ataque. Felizmente, nada dessa natureza ocorreu naquele dia fatídico. A Força Aérea Mexicana então enviou mais jatos de caça para ajudar seu piloto. Isso levou a uma perseguição aérea, mas os OVNIs eram tão rápidos que os jatos de caça mexicanos os perderam de vista e eles nunca mais foram vistos depois disso. O piloto de caça até disse que os OVNIs sabiam que estavam sendo perseguidos. Mas por que 11 OVNIs cercariam um jato militar? Um confronto tão hostil nunca foi documentado antes, ou talvez haja mais na história do que aparenta. OVNIs esféricos vistos pela Marinha dos Estados Unidos na costa de San Diego. Esta foi a primeira vez que OVNIs foram avistados tão perto de um contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos. Este vídeo foi novamente divulgado pelo cineasta e ufólogo Jeremy Corbell. Este confronto hostil ocorreu na costa de San Diego em julho de 2019. Esses UAPs cercaram vários navios de guerra da Marinha por horas, mostrando assim uma flagrante falta de medo do Exército dos Estados Unidos. Jeremy Corbell afirmou que eventos semelhantes foram relatados por outros 8 navios da Marinha na mesma área ao longo de 3 dias. Um desses navios, o USS Omaha, encontrou até 14 OVNIs ao mesmo tempo. Por 2 longas horas na noite de 15 de julho de 2019, a tripulação do Omaha detectou em vários sistemas de sensores objetos desconhecidos que cercavam o navio. Um dos objetos, uma esfera autoiluminada com pelo menos 6 pés de diâmetro, voou ao lado do Omaha por um longo período e foi observado por meio de um sensor térmico. Depois, ele simplesmente desapareceu no oceano. O pessoal do exército que testemunhou o evento acredita que foi uma interação coordenada. Isso foi uma demonstração de força dos alienígenas ou apenas missões de reconhecimento de rotina para rastrear a atividade dos militares mais poderosos do mundo. UAP avistado por piloto da Marinha na Califórnia. OVNI visto por pilotos em 2015. O segundo vídeo classificado que foi tornado público envolveu pilotos se deparando com um disco voador se movendo em velocidades tremendas. Este incidente ocorreu em 2015 perto da costa leste da América. Os pilotos pareciam confusos ao ver este UAP a princípio. O que os chocou ainda mais foi o movimento de inclinação da nave da esquerda para a direita que ela manobrava no ar enquanto viajava em grandes velocidades. O piloto também notou que o UAP estava se movendo contra a direção do vento que naquele dia em particular tinha uma velocidade de 120 nós, aproximadamente 138 milhas por hora. Portanto, este disco voador precisaria possuir imenso poder para se mover em velocidades tão grandes, apesar de tal obstrução do vento.
O Departamento de Defesa ainda não estabeleceu o que exatamente era este UAP. O último avistamento de UAP fez até mesmo os militares dos Estados Unidos pularem da cadeira. UAP avistado por piloto da Marinha na Califórnia. Os pilotos da Marinha dos Estados Unidos costumam voar sobre estados para operações navais de rotina. Mas em 2004, durante uma dessas operações de vigilância aérea de rotina, um piloto da Marinha capturou algo muito incomum em seu radar. Este incidente ocorreu na costa da Califórnia. A princípio, o piloto pensou que havia algum erro em seu radar. Mas depois de algum tempo, ele percebeu que era de fato uma aeronave pairando bem na sua frente. Era um objeto oval que continuou pairando em sua posição por um bom tempo. Até o piloto que gravou a filmagem disse que esta nave não estava se comportando de acordo com as leis normais da física. Depois de notar esta nave estranha, o piloto relatou ao Departamento de Defesa. Por quase 16 anos, o Pentágono manteve este vídeo classificado, mas em abril de 2020, o Departamento de Defesa divulgou este vídeo ao público. 2 outros vídeos classificados também foram disponibilizados ao público em 2020. OVNI visto por pilotos em 2015. A localização exata deste último avistamento classificado de OVNI não foi divulgada. Mas, assim como os 2 vídeos anteriores, o Pentágono tornou este vídeo classificado público em abril de 2020. Este avistamento ocorreu apenas alguns meses após o disco voador inclinado ter sido avistado na costa leste da América. Pelo vídeo, parece ser uma esfera metálica se movendo em linha reta correndo pela superfície do oceano. Isso também tem uma semelhança impressionante com a esfera metálica que foi avistada no Oriente Médio em 2022, que continuou desviando do sensor do drone militar. Felizmente, os habilidosos pilotos da Marinha dos Estados Unidos conseguiram travar na esfera metálica desta vez. O Pentágono divulgou os 3 vídeos acima com a declaração dizendo que o Departamento de Defesa está divulgando os vídeos para esclarecer quaisquer equívocos do público sobre se a filmagem que está circulando era real ou se há ou não mais nos vídeos. Os fenômenos aéreos observados nos vídeos permanecem caracterizados como não identificados. O que devemos fazer com o recente aumento nos avistamentos de OVNIs? Ultimamente, OVNIs têm sido observados próximos a instalações militares, caças e até mesmo destroyers da Marinha dos Estados Unidos. Esses seres extraterrestres estão nos observando ou estão fazendo manobras estratégicas, potencialmente sugerindo conflitos futuros com a humanidade? Apesar dos inúmeros avistamentos, ainda faltam evidências físicas concretas para confirmar sua existência. No entanto, entusiastas e pesquisadores estão otimistas de que 2024 pode ser o ano em que a humanidade finalmente encontrará provas inegáveis de extraterrestres. Compartilhe suas ideias na seção de comentários abaixo. E não deixe de se inscrever no Lab 360 para as últimas revelações em exploração espacial. Aperte o ícone do sino para se manter atualizado e vamos continuar explorando juntos.